Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços, de forma antecipada, a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana. Você que é presidente de celebração, você que é ministro da palavra, pode seguir aqui. Eu consulto os sites fidedignos da Igreja Católica, tá bom? Vários sites, vários livros, revistas que são da própria igreja, são liberados pela igreja para as liturgias. Neste vídeo, atenção, você que acessa @Paulo Roberto Maciel 6 @Paulo Roberto Maciel 7919, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Eu transmito a liturgia referente ao dia 2 de janeiro de 2026, sexta-feira, dia de São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, ou Nacianceno, não sei a pronúncia correta. Foram bispos e doutores da igreja. O tempo é o de Natal, antes da Epifania. Tempo do Natal, antes da Epifania. O ano litúrgico é o A. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito nós temos o ofício da memória com prefácio do Natal. A primeira leitura é a leitura da primeira carta de São João, capítulo 2, versículos do 22 ao 28. Caríssimos, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Se o que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, permanecereis com o Filho e com o Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo isso a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós mesmos, a unção que recebestes da parte de Jesus, permaneço convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus, que Jesus vos ensinou, permanecei nele. Então agora, filhinhos, permanecei nele. Assim poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar, e não seremos vergonhosamente afastados dele quando da sua vinda. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 97 na Bíblia Vulgata, ou 98 na Bíblia de Jerusalém, versículos 1º, 2º ao 3º AB, 3º CD ao 4º, refrão 3º A. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Repitamos! Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Repitamos! Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Evangelho de Jesus Cristo, nosso Deus humanado. O Evangelho de hoje é o escrito por São João, capítulo 1, versículos do 19 ao 28. Vamos ao cântico.
Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Depois de ter falado no passado aos nossos pais pelos profetas, muitas vezes, em nossos dias Deus falou-nos por seu Filho. Em nossos dias Deus falou-nos por seu Filho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: então, quem és tu? Tu és Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos aqui saber um pouco mais sobre essa passagem. Ungido para permanecer com o Pai e o Filho, todo cristão é chamado a ser um precursor do Cristo, uma voz que grita no deserto do mundo, um proclamador do Evangelho. Aqui no livro Palavra e Vida, temos uma reflexão sobre esse texto. Há muitos que acreditam ser profetas. Pensam que tudo o que fazem é importante e que os outros devem escutá-los obrigatoriamente, atendê-los e inclusive obedecer-lhes. A atitude do cristão é fazer como João, saber que é apenas o mediador, aquele que indica o caminho, aquele que nos mostra como chegar a Jesus. O cristão não é chamado para ser o personagem principal, nem o centro das atenções, nem de nada. A sua obrigação é ajudar a todos por meio do seu testemunho e de sua palavra, para que outros se encontrem com Jesus, pois ele é o único Salvador, nós somos apenas discípulos seus. No livro Dia a Dia com o Evangelho também temos uma reflexão, uma explicação. As autoridades religiosas de Jerusalém estavam incomodadas com João Batista, tanto assim que enviam uma delegação para submetê-lo a interrogatório. As perguntas são de censura. Por que é que você batiza se não és o Messias? Nem Elias, nem o profeta? João coloca-se no seu lugar. Ele é a voz que espalha por toda parte a boa notícia. Preparem o caminho para o Messias. Jesus vem depois de João, mas é maior do que ele. Já está no meio deles, mas ainda não perceberam. Por vezes gastamos tempo e energia em discussões sobre Jesus, como judeus diante de João Batista. Mais importante do que investigar a respeito de Jesus é aceitá-lo em nossa vida com todas as suas exigências.
Vamos agora aos santos do dia, São Basílio Magno e São Gregório. Olha, no livro ou revista Liturgia Diária, diz o seguinte: Basílio e Gregório viveram no século IV, na Turquia. Foram bispos, renomados teólogos e doutores da Igreja. Confessaram e testemunharam a Cristo mediante a defesa da fé e conseguiram conciliar a vida contemplativa com a prática da caridade aos pobres. Então, um preâmbulozinho aqui dos santos do dia, cuja missa deve ser em sua memória. Temos mais informações que pesquisamos a respeito deles. De acordo com o site do Vaticano, Basílio nasceu em Cesareia, em 329, no seio de uma família de santos. Sua irmã Macrina e seus irmãos Pedro, bispo de Sebaste, e Gregório de Nissa também foram elevados à glória dos altares. Basílio recebeu de seu pai os primeiros passos da doutrina cristã e prosseguiu seus estudos em Constantinopla e em Atenas. Também estudou retórica. Olha só, ele não parou. Ele estudou mais além, encaminhando-se para uma brilhante carreira civil. Mas ele abandonou tudo logo para seguir sua vocação religiosa. Deixou tudo para trás, mesmo com os estudos. Ao voltar a... Vamos ver mais aqui alguma informação sobre isso. Ele viajou a Ponto, foi ao Egito, foi à Terra Santa, viajou à Síria, atraído pela vida dos monges e dos eremitas, e depois voltou a Ponto e encontrou um amigo com o qual havia estudado em Atenas, Gregório de Nazianzeno. Com ele fundou uma comunidade monacal de monges, baseada nas regras que o próprio Basílio elaborou com as experiências de viagens. Em Cesareia difundia-se uma nova doutrina nascida da pregação de Ário, que já havia sido condenado como herege pelo concílio de Nicéia no ano 325. Mas o arianismo, graças ao apoio do imperador do Oriente, Valente, começou a ser conhecido rapidamente também na Síria e Terra Santa. Então Basílio deixou a paz e a segurança de seu eremitério para ir a Cesareia, onde foi ordenado presbítero e depois bispo. Começou então a luta infinita contra a nova heresia, a ponto de merecer ainda na vida terrena o título de Magno. Basílio fundou, bem na entrada da cidade, uma cidadela da caridade chamada Basilíada, que compreendia orfanatos, hospitais e assistências sanitárias, e conseguiu assistir, olha só, conseguiu assistir à derrota da heresia antes de morrer. Isso em 389, com a idade de quase 60 anos. O amigo Gregório de Nazianzeno, que tinha uma irmã, Gorgônia, e um irmão, Cesário, ambos santos, era filho de um presbítero. Em Atenas, onde havia estudado, conheceu Basílio, com quem teve grande amizade e conviveu no eremitério da Capadócia, hoje Turquia. Porém, ele também teve que deixar a paz do mosteiro para dar assistência aos seus pais bastante idosos. Seu pai o quis, de modo particular, ao seu lado no presbiterado em Nazianzo. Mas Gregório se arrependeu posteriormente e buscou voltar a viver com Basílio. Este, porém, o convenceu a voltar à casa do pai para ser seu conselheiro no difícil governo da igreja de Nazianzo. Mais tarde, Gregório foi enviado pelo imperador Teodósio a Constantinopla para combater a difusão da heresia ariana. Ao chegar, foi recebido com uma pedrada e permaneceu fora dos muros de Constantinopla, numa igrejinha que a dedicou à ressurreição. Graças à sua eloquência, solidez de doutrina e, sobretudo, à sua vida exemplar, Gregório reconduziu a cidade à ortodoxia. Porém, hostilizado por uma facção de opositores, não conseguiu ser bispo de Constantinopla.
Decidido a deixar a cidade, a qual havia dedicado toda a sua vida, com grandes esforços, pronunciou longo e comovente discurso de despedida. Olha, dois grandes santos, São Gregório de Nazianzeno e São Basílio Magno. Rogai por nós junto a Deus. Santo do dia 2 de janeiro, São Telésforo foi papa e mártir, morreu em 136. De origem grega, substituiu o Papa Sisto e foi martirizado nos tempos do imperador Adriano. Olha, há outros dias aí que se comemora esse santo. São Teodoro, bispo, morreu em 594, é santo do dia 2 de janeiro. Por ter se empenhado em estabelecer a disciplina eclesiástica, foi perseguido pelos reis Childeberto e Gontrano. Morreu em Marsella, na França. Santo do dia 2 de janeiro, São João Bom, bispo. Morreu mais ou menos no ano 660. Restabeleceu na cidade de Milão, na Itália, a sé episcopal que havia sido transferida para Gênova, por causa dos lombardos. Santo do dia 2 de janeiro, Santo Adalardo, abade, morreu em 826, sendo superior do mosteiro de Corbie, na França, se dedicava a que cada um tivesse o suficiente, isto é, nem gozasse do supérfluo, nem vivesse na penúria, mas todos atendessem diligentemente ao louvor de Deus. Santos do dia 2 de janeiro, Santo Argeu, São Narciso e São Marcelino, mártires do século IV. Diz a tradição que eles eram irmãos alistados como soldados do exército de Licínio, tratado como grande autoridade do Império Romano. Depois de se recusar a prestar serviço militar, devido à sua fé, eles foram julgados e condenados à morte. Argeu e Narciso foram decapitados, enquanto Marcelino, apenas um menino, foi açoitado, preso e depois afogado ao ser jogado no Mar Negro. Bem-aventurado do dia 2 de janeiro, beato Marcolino Amani, presbítero, morreu em 1397. Foi um religioso dominicano de Forlì, na Itália. Devotíssimo da Virgem Maria, foi um exímio observante das regras, dedicado catequista e, portanto, hoje santo. Quase santo, né? Beatos, falta um grau só para a santificação, para a canonização. Bem-aventurada do dia 2 de janeiro é a beata Stefânia Quinsani, virgem, morreu em 1530, membro da Ordem Terceira de São Domingos de São Sino, na Itália, dedicou-se à contemplação da paixão do Senhor e à formação de jovens. Bem-aventurados do dia 2 de janeiro são os beatos Guilherme Repin e Lourenço Batardi. Foram sacerdotes e mártires, morreram em 1794. Foram decapitados durante a Revolução Francesa, essa famigerada e perseguidora revolução que acabou com muitas vidas de cristãos. E eles foram mortos por sua fidelidade à Igreja Católica de Cristo. Bem-aventurada do dia 2 de janeiro é a beata Maria Ana Soureau-Blondin. Foi virgem, morreu em 1890. Foi fundadora da Congregação das Irmãs de Santa Ana, em Quebec, no Canadá. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, a paz do meu Senhor é Jesus Cristo. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, até mesmo não. Nosso pai aqui na terra, nossa mãe, também dá um não para os filhos. Quando vê que é o melhor. Imagine Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente.
Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras e atos.